Fala, Vascão. Boa noite, galera. Boa noite para todo mundo que se liga aqui no nosso canal Relíquia CRVG. Hoje, mais um dia se passou e mais um dia, infelizmente, o Vasco continua na mesma situação esta que está incomodando muito a todos nós. Mais um dia que a liminar judicial ainda não caiu, consequentemente, mais um dia que o Vasco não consegue avançar por reforços e talvez o pior de tudo que mais esteja incomodando o torcedor, mais um dia sem anunciar um novo técnico. Vale lembrar que o tempo está passando, vale lembrar que no meio da semana que vem o Vasco já joga novamente pelo Campeonato Brasileiro depois de um longo e tenebroso inverno, literalmente, e o Vasco joga contra o Vitória no Barradão no meio da semana que vem. E até agora nada aconteceu. Vou fazer um resumo rapidinho das especulações que aconteceram no dia de hoje, né? O Vasco teria demonstrado interesse no Vitor Pereira. Vitor Pereira, aquele mesmo português que já trabalhou por aqui, já trabalhou no Corinthians, já trabalhou no Flamengo. A torcida do Flamengo não gosta dele, a torcida do Corinthians muito menos. Ele estava no Nottingham Forest da Inglaterra agora e recentemente conseguiu fazer com que o clube escapasse do rebaixamento após uma briga ali até a última rodada com o West Ham, que acabou rebaixado, e até com o famoso e gigante Tottenham. Mas o Nottingham Forest foi um dos que escapou nessa briga, e mesmo assim o técnico Vitor Pereira não é mais o treinador do clube inglês. Detalhe, Edmar Lopes teria entrado em contato com ele e ele teria pedido 2 dias para dar uma resposta. Ou seja, se ele não descartou de primeira, sinal que ele pode sim estar vendo com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro depois de um tempo. Sinceramente, não achei nada demais quando esteve por aqui, nos 2, talvez, dos principais rivais nossos, né? Tanto em campo quanto nas arquibancadas. Não gostei do trabalho dele em nenhum dos dois, mas enfim, sinceramente, pessoal, o tempo está passando, está escasso, os técnicos estão escassos, né? Essa é a verdade. A gente não está conseguindo aqueles que a gente quer. Eu já começo a achar que, então tá, que seja, que venha Vitor Pereira, se é que ele vai falar um sim para o Edmar Lopes, né? Vale lembrar que os dois são portugueses, tomara que eles se entendam bem. Eu fico com muita expectativa que isso se resolva logo. Eu acho que independente, até porque não existe uma ciência exata. A gente teve o Fernando Diniz, um técnico conceituado, não deu certo. Renato Gaúcho, maior vencedor no quesito vitórias, né, em campeonatos brasileiros de 2003 para cá, o técnico que mais tem vitórias, também não deu certo. Quem deu certo no passado recente foi um jovem da base do Vasco que era interino e que acabou deixando de ser interino para ser efetivado, que foi o Rafael Paiva. Foi o que entregou melhores resultados. Então não há uma ciência exata, não há uma fórmula de bolo que a gente tenha que seguir. Então, sinceramente, o Vitor Pereira, uma certa experiência ele tem, experiência de treinar clubes aqui no Brasil, experiência recente em Premier League, todo mundo sabe a qualidade da Premier League. Eu, sinceramente, já começo a ver com olhos de aceitação. Não vou dizer bons olhos, não. Eu começo a ver com olhos de aceitação que daqui a 2 dias, sim, ele fale sim, e daqui a 3 dias, se possível, ele esteja no Brasil para treinar minimamente este grupo antes do jogo contra o Vitória da Bahia no Barradão. É o que eu penso agora, galera. Queria pedir a opinião da galera nos comentários desse vídeo. O que a galera acha? O Vitor Pereira poderia vir ou não? As pesquisas que eu estou andando aí, vendo em sites da internet, está todo mundo sendo contrário. Eu vi uma que está 98% para o não e apenas 2% para o sim. E por falar em Nottingham Forest, o Vasco também anunciou não, né? O Vasco, por enquanto é uma mera especulação, o Vasco teria interesse no zagueiro Jair Cunha. Jair Cunha nada mais é do que o Jair, aquele zagueiro que jogou no Botafogo, aquele zagueiro que jogou no Santos e que também era do Nottingham Forest, também era treinado pelo Vitor Pereira. Imagino que uma coisa talvez acabe puxando a outra, né? Se por acaso
o Vitor Pereira for contratado, o Vasco pode ter a sua vida facilitada para a contratação do Jair, que aqui no Vasco vai ter que ser Jair Cunha mais do que nunca, porque aqui tem outro Jair. É o nosso Jair, centrocampista, que vai estar de volta aos campos agora após a parada. É isso, galera. Duas notícias que mexeram com o dia do Vascaíno hoje. Eu, sinceramente, gosto bastante desse zagueiro, tá? Zagueiro de 1,98 m de altura, zagueiro bem alto, técnico. Gostava dele no Botafogo, gostava dele no Santos. Ele é assombrosamente novo, tem menos de 22 anos de idade e já com uma experiência em Premier League. Lógico que seria por empréstimo. O Vasco não tem a mínima condição financeira de contratar, de pagar a multa, tirar um jogador de um clube da primeira divisão inglesa. Essas foram as notícias de hoje. Essa é a minha opinião sobre essas duas situações, Vitor Pereira e Jair Cunha. Deixe a sua nos comentários, galera. Valeu! Saudações vascaínas para todo mundo. Vamos continuar aguardando aqui por mais notícias e que, se Deus quiser, sejam boas. Abração a todos.